Hoje é o primeiro episódio de uma sequência que a gente vai fazer de podcast de pessoas que eu atendo, de clientes meus que viraram amigos. Então hoje a gente vai falar um pouco da empresa de um cara que eu conheço ele há pouco tempo, mas virou um amigo desde a primeira vez que a gente conversou. A gente trocou ideia, a gente tem o mesmo pensamento, a mesma visão de negócio, visão espiritual, visão de tudo, até na leitura, livros, a gente, lógico, ele já leu 10 livros, mais do que eu, mas o cara é sensacional. Ele é CEO de uma academia aqui em Aracaju, academia chamada Medida Certa. Ele é um cara fora da curva, é um cara determinado, é um cara que eu tenho orgulho demais de ser amigo dele, Rodrigo Delia. Maravilha, eu acho que a recíproca é verdadeira, então, com certeza absoluta. Quem acredita em energia, eu acho que no momento que eu conheci a Lê, foi uma pessoa que a gente se conectou bastante. Além de, entre outras afinidades, nós somos carioca e eu acho que esse bate-papo vai ser bem legal para a gente esclarecer muitos pontos, né? E esclarecer também o bastidor. Na última quinta-feira, a Medida Certa completou 13 anos e o que eu falei foi que a vida do empresário é muito solitária. Só quem sabe é o Papai do Céu e o nosso travesseiro, e a gente vai contar um pouquinho disso aí. Exatamente, Rodrigo. Eu queria começar, como a gente diz, né, bem clichê, do começo. Da onde surgiu essa ideia de academia? Né? Da onde surgiu? Falou, você não acordou e falou assim, vou abrir uma academia. Você é profissional de educação física. Da onde surgiu isso? Você tem algum parente, algum amigo, alguma coisa? Alguém te influenciou isso? Como que foi essa história? Na verdade, eu fazia engenharia ambiental. Minha mãe dizia que era a profissão do momento, e um belo dia, às 18h30, entrou um professor de álgebra, e aí eu estudava na UNIT, e ele escreveu de uma ponta a outra cálculo, letras, asterístico, parêntese, e eu me levantei da sala, fui para casa e falei, olha, mamãe, que eu chamo de mamãe e papai, eu não quero mais fazer isso. E eu sempre pratiquei atividade física e um amigo meu tinha uma academia, e eu me identifiquei muito com isso. E no ano de 2004, eu falei para meu pai que eu iria montar uma academia, que eu tinha um sonho de montar uma academia, e eu me recordo muito bem que ele falou o seguinte, meu filho, estude, faça a sua parte, que quando você se formar, meu pai era funcionário público dos Correios Federal, e ele falou, vou pleitear um empréstimo para você, tem um banco Postales, e quando você se formar, a gente volta a conversar, vai fazendo a sua parte, que quando você se formar, eu faço a minha. E eu entrei na educação física, na UNIT, no ano de 2004, e me formei no ano de 2008. E no ano de 2008, para quem é mais antigo, o Brasil vinha passando por uma grande crise mundial em 2008. Na verdade, era uma crise mundial, não era uma crise no Brasil. E meu pai infelizmente não conseguiu pleitear esse empréstimo, e ele falou que tinha quantia de R$ 800 para me ajudar no meu sonho, e eu falei para ele muito obrigado e fui correr atrás do meu sonho. Paralelo a isso, eu tinha um gol bola bem velhinho. Acredito que todo mundo que é mais antigo também conhece quem é o gol bola. Eu tive um. Pronto. E minha mãe perguntou o que você queria de presente de formatura. Eu falei para ela que, no caso, eu me formei em 2008. Entrei na faculdade em 2004 e me formei em 2008. E eu falei para ela que eu queria que ela reformasse esse carro para que eu pudesse vender e agregar valor para montar a medida certa. E ela reformou o carro todo. Paralelo a isso, eu ia para São Paulo comprar roupa, pelo menos 2 vezes no ano. Ia no mês de junho, ia no mês de novembro, para agregar valor para montar a medida certa. E no final de 2009, esse gol bola todo reformado, todo bonitinho, infelizmente ele foi roubado e não tinha seguro. E eu me recordo muito bem, a minha esposa Thaís
a gente mora até hoje nessa casa, ela, quando me viu no corredor, ela veio correndo e falou: acabou o nosso sonho. Aí eu falei: calma, que o nosso sonho ainda não acabou. Ainda muitas coisas grandes estão por vir. E continuei, ir para São Paulo vender roupa entre 2009 e novembro de 2011. Foi quando eu consegui juntar a quantia de 35 mil reais. E a Medida Certa foi inaugurada no dia 9 de janeiro de 2012, com 35 mil reais. Acredito que no nosso Instagram lá tem bastante foto da gente, como inaugurou. Me recordo muito bem que hoje falta espaço e em 2012 a gente tinha que encher linguiça, botar um monte de puff, porque a gente não tinha condições de ter equipamentos para que pudesse encher a sala da musculação, mas a história da Medida Certa começou assim. Me recordo também que Thaís trabalhava em uma academia, onde diversas oportunidades ela chegava chorando em casa, porque eu nunca trabalhei em nenhuma academia. Eu sempre estava convicto do meu sonho que eu iria montar uma academia. E as pessoas que trabalhavam com ela me chamavam de sonhador, me chamavam de vagabundo, me chamavam que larga esse cara é um 71, ele não quer nada com a vida. E Papai do Céu sabe de todas as coisas e sabe, inclusive é até interessante que uma dessas pessoas há muito tempo atrás entrou lá na academia e eu tenho um lema para minha vida que não se paga um mal com mal, se paga um mal com bem. E eu acho que a melhor resposta é o silêncio e você mostrar com a prática que você está convicto daquele seu objetivo. Porque a tua história, né, bate muito com a minha. Sim. Porque eu trabalhava com meu pai e eu não, tipo assim, trabalhava, às vezes não trabalhava e tinha uma coisa muito ociosa nisso. E chegou um dia, eu estava sem trabalhar, meu time me liga e fala assim: você quer trabalhar no carnaval, na avenida? Eu falei: quero. Que eu sempre fui o cara que, meu irmão, tem onde fazer uma grana, eu vou, independente do que seja. Sim. Se for para capinar, ou sempre dou meu jeito. Eu fui. E eu cheguei na avenida, isso era 2006. Eu trabalhei na avenida, trabalhei na Globo, e fui lá, ficou eu, um câmera e uma repórter. Até eu esqueci o nome dela hoje em dia, mas ela foi, na época, muito conhecida. E aquilo me fascinou. Não o carnaval, e sim o trabalho. Quando eu acabei, no primeiro dia, eu cheguei para o coordenador, na época, Claudinho. Ele perguntei: Claudinho, o que eu faço para virar funcionário? Ele falou: você tem que estudar. Faz um curso de eletrônica, que é pré-requisito para você trabalhar na sua função. Que a minha era operador de sistema de TV. Então eu fui e comecei a estudar. E nesse meio tempo, a gente acabou, né, aquela do carnaval, eu fui para... voltei a ficar em casa, porque acabou, eram 30 dias. Depois eu consegui fazer algumas coisas, comecei a prestar serviço na Globo. Sim. Que para prestar serviço você consegue sem ter esse curso. Sim. E comecei a fazer o curso. Aí, na época, eu falei para minha esposa, falei: ó, eu vou fazer o curso, eu vou terminar o curso e vou entrar na Globo. E determinei isso. E consegui. E fiquei lá por muito, muito, muito tempo e fiz 10 anos de carnaval, fiz várias coisas. Então, eu acho que a gente determina. Sim. E quando eu cheguei em Aracaju, eu tive outra aprovação. Por quê? A minha esposa mesmo, ninguém falava: pô, esse negócio de fotografia não dá certo. Porque esse negócio de filmagem não dá certo porque as pessoas fazem com o celular, o iPhone hoje faz. E eu falei: não. E eu comecei a estudar e ver a pandemia. E eu toda vez na minha cabeça tinha: enquanto a galera está debaixo da cama com medo, quando a galera está vendo Netflix, eu vou estar estudando. Então eu estudava e aplicava. Eu ligava para as pessoas e minha mulher: pô, esse negócio não dá certo, esse negócio não dá certo. Eu ligava para as pessoas, falava: pô, quer fazer um ensaio? Inversão de risco, eu não cobrava nada. E as pessoas, quando eu lá, eu mostrava as fotos, depois eu editava, mandava, elas compravam quanto elas quisessem. Se quisesse comprar uma, não quiser comprar nenhuma. Mas elas achavam que o quê? Eu estava treinando. Para minha cabeça, eu estava treinando. Para quê? Que essa pandemia ia acabar e eu ia estar mais preparado.
Enquanto tinha muita gente que tinha 20, 30 anos de mercado, que estava vendendo seus equipamentos, eu estava fazendo grana. Até um dia que eu consegui fazer um ensaio, eu não me esqueço disso, eu ganhei R$ 1.800 nesse ensaio. Do Léo, que hoje em dia virou meu amigo, cheguei em casa e falei para minha mulher, falei aqui, ó, olha o Pix. Mostrei para ela. Quando ela ouviu o valor, ela falou, isso aqui é de quê? Eu falei, do ensaio, de um ensaio que eu fiz. Aí ela falou, isso dá dinheiro. Então as pessoas só acreditam no que você faz quando você traz resultado. Enquanto você não trouxer resultado, meu lema é esse. Quando você não traz resultado, as pessoas vão achar que você é sonhador, que você, entendeu? É vagabundo, que você maluco, que você acredita nesses caras da internet, que você é mais um que caiu no golpe deles. Mas você falou um ponto essencial aí. É falar e fazer. Não adianta a gente falar e não fazer. Eu acho que a gente vive numa era hoje que as pessoas falam muito e faz pouco. E quando a gente fala em propósito, propósito não é o começo. Propósito é o fim das coisas. É o último dia da sua vida, você, independente do que você acredite, é você partir e deixar um legado. Isso sim é propósito. E o propósito a gente descobre durante a nossa jornada. Não é no momento que a gente começa. E muita gente fala hoje em dia, eu tenho um propósito de fazer isso. Não. O propósito, ele é de trás para frente. É do final, do último dia da sua vida, o que você quer deixar como propósito. Tem pessoas que querem deixar como propósito ser uma excelente mãe de família, criar os filhos, deixar os filhos preparados para a vida. Então, todo mundo tem o seu propósito. O meu propósito, sem dúvida alguma, que me brilha os olhos, é transformar vidas. Seja através da atividade física ou seja através de profissionais. Sem dúvida alguma, o que me brilha os olhos é pegar um profissional que nunca trabalhou, como tem diversos lá na academia, falar para ele, venha para a medida certa que a gente vai te transformar num profissional de alta performance. E a gente tem diversos cases de profissionais que descarregava piso. Tem Felipe, que descarregava piso e entrou lá como atleta e hoje é uma referência no estado. Tem Gabriel Cruz, Josefa. Então, isso é que brilha os meus olhos. Lógico que eu sou também profissional da área de educação física e é sensacional quando você pega uma pessoa com sobrepeso e em 90 dias entrega ela com menos 30 quilos. Então, ali você está mexendo nas pessoas. E você entende, eu tenho 42 anos, que vai muito além do que dinheiro. Dinheiro é uma consequência daquilo que você faz diariamente. E muitas pessoas entram numa profissão, num propósito, né, que elas chamam de propósito, querendo ser rica. E eu acho que você é o snipe das câmeras, até na reunião a gente pegou, existe uma diferença entre motivação e disciplina. E se você não tiver disciplina, você pode ter a motivação que for, que você vai cair do cavalo. É como se fosse um carro. O carro vai andando, quando ele entra lá na autonomia, o carro é a motivação, quando você está com o tanque cheio lá. Quando entra na autonomia, entra a disciplina. Eu treino, você treina. Só que tem dias que a gente não quer treinar. Isso é um fato. E você vai treinar, tem dias que eu treino em 15 minutos. Vou nem que seja para dar um susto no meu músculo. Então, eu acho que é muito sobre isso que você acabou de mencionar aí. Várias vezes aconteceu de eu estar querendo, tenho um trabalho para executar e eu não estou com vontade. Sim. Aí eu paro, quando eu chego no local, eu vou pegar o equipamento, eu respiro fundo e falo, vou entregar o melhor que eu tenho. Exatamente. E vou. Por quê? Isso já é disciplina. Porque o cliente não tem nada a ver com os seus problemas, o que você está passando, o que você não tem. Você tem que entregar o seu melhor porque você se propôs a isso. Então você tem que fazer o seu melhor.
E uma das coisas que me chamou muita atenção desde que a gente se conheceu foi o quê? O primeiro contato, quando eu fui lá na academia, eu falei, eu vou conhecer essa academia por fora, não como amigo do Rodrigo, não. Fui ver. E a primeira impressão que eu tive foi o quê? Cara, essa academia precisa de dinheiro, mas não é dinheiro para reformar ou comprar equipamento, nada, não. Para expandir, sabe? Porque eu falei, cara, é surreal o atendimento. Eu digo porque eu já treinei em outra academia e eu não tive o resultado que eu tenho na academia em poucos meses que eu tô lá. Não é porque está na sua frente, mas eu já falei isso para Felipe, já falei para outras pessoas, até para amigos outros, falei para minha esposa, que e até dou um adendo nisso, você empresário que investidor, quiser investir num negócio de sucesso, fala com o Rodrigo, eu vou deixar aqui o Instagram da academia para você conversar com ele, porque eu tenho certeza que se você entrar nesse negócio, você vai ter lucro, porque tem vários pontos, tá? Primeiro ponto, os professores. O nível dos professores e o comprometimento deles com os alunos. O que eu acho legal, se eu for lá, eu treino com a Bia, mas se o Gabriel ver que eu estou fazendo o exercício errado e a Bia não estiver perto de mim, ele vai me chamar a atenção. Não tem aquele ego de que, não, a Bia que está com a ficha dele, eu não vou meter. Não, não tem isso. Primeiro ponto que eu vi. Que todo mundo trabalha em harmonia. Segundo ponto que eu vi, ninguém fica no celular, tá todo mundo sempre se movimentando, sempre circulando a academia, sempre preocupado com isso. E de estar sempre a academia arrumada, sempre os halteres, os pesos, está tudo nos seus devidos lugares para outro usar. Sempre tem isso. Sim. E acaba que os alunos também têm essa preocupação. Você não vê nenhum aluno, tipo, pegou um peso e deixa lá e vai embora. Sabe, vou fazer outro exercício. Não, ele pega ali e vai guardar o que ele usou. Que eu acho que é muito isso o exemplo, sabe? O exemplo arrasta. Então todo mundo faz isso, senão você cria um movimento. E eu fiquei muito curioso de saber. Eu falei, cara, como que esse cara conseguiu fazer isso? E eu pensando comigo. Quando eu fui fazer a cobertura lá, fazer as fotos e os vídeos da primeira reunião, eu falei, cara, isso não é uma reunião. Sim. Isso é uma palestra, cara. Sabe? É um workshop, é outra coisa fora da curva. É igual eu falei, cara, e eu fico louco que eu já fui em outros lugares gravar isso e as pessoas saem. E lá não, fica todo mundo, ninguém pede para ir no banheiro, ninguém quer beber água, todo mundo fica concentrado, prestando atenção no que você está falando. Sim. E muito do que você já falou nessas várias reuniões que eu já fiz a cobertura, eu já apliquei na minha vida. Sim. Entendeu? Tanto é que eu voltei agora. Uma delas foi do que você falou para o Gabriel. Você contou a história do Gabriel e aquilo foi de entrar no automático. Você trabalhar e você não ter tempo para estudar, para você crescer. Sim. E quando aquilo veio na minha cabeça, quando eu parei e analisei o que você falou, eu falei, cara, eu estou um tempão sem estudar. O último foi com um cara, eu não parei. Eu estou no automático. Cara, na mesma hora eu comecei a procurar e hoje eu comprei um curso de um cara que eu acho sensacional. Sim. Que vou honrar ele aqui, falar, Rodrigo Passarelli é o nome dele. Show. É um cara que ele tem uma visão assim, fora do Rio, é carioca também. Sim. E eu falo que o curso dele não é para fotografia, ele bota em base foto e vídeo, mas é para qualquer empresa, porque ele fala de negócio. Ele não fala de fotografia. Você lá no curso dele, você não vai aprender fotografia, não vai aprender a fotografar. Você vai conseguir gerir a sua empresa de fotografia, como pode ser academia, enfim, qualquer negócio. Então eu honro ele aqui, que é um cara sensacional. Tive ontem uma aula com ele assim, fora da curva, segunda de 3 horas de entrega, assim, o cara entregou o ouro. Show. Muito bom. Vamos lá. Cara, primeira coisa que eu quero perguntar para você é sobre qual é o teu panorama do mercado de academia em Aracaju. Show. Antes eu tenho que honrar minha equipe, né? Você mencionou eles aí. Eu acho que quando eu tinha um sonho de montar uma academia e eu treinava numa academia. E eu todos os dias chegava em casa e anotava tudo aquilo que eu vinha de errado na academia. E era um mercado totalmente prostituído com relação a profissionais.
Era profissionais escorados nos equipamentos, era profissionais com celular na mão, atendendo aquelas menininhas bonitinhas, atendendo aquele pessoal com a carinha de rico para pegar um futuro personal. E tudo isso eu observava já lá em 2003. Falava, caraca, o cliente paga, porque nós somos prestadores de serviço. O cliente paga para receber um atendimento. E a política do ganha-ganha. Eu acho que é bom para a academia e bom para o profissional. Só que o profissional de educação física, eu falo isso com propriedade, 5% são os de alta performance e 95% são os medíocres. E medíocres não é uma pessoa que é ruim, muito pelo contrário, é que está na média. Você vai entrar na academia e vai lá ver a média. Então, eu preciso honrar o meu time, porque eu tenho convicção que ninguém treina mais do que a gente e ninguém se prepara mais do que a gente. Só a título de curiosidade, o profissional para pegar a prancheta, aquele profissional que você é atendido diariamente, ele passa por um treinamento de 90 dias. E a gente tem um lema na medida certa: você só é cobrado por aquilo que você foi treinado. Fato. Eu acho que o mercado, muita gente fala, não tem mão de obra. Tá. Mas você faz como para inserir um profissional dentro da sua empresa? Eu sou totalmente contra de cobrar por aquilo que você não foi treinado. Eu não posso chegar para o Ale e falar, Ale, pega a prancheta, você vai trabalhar de 18 às 22, boa noite e dia tanto é o seu pagamento. O Ale vai fazer do seu jeito, o Rodrigo vai chegar de manhã, vai fazer do jeito dele. Então não tem isso que você falou logo no início, a sinergia. Então, lá a gente tem um manual de treinamento, onde você só vai ser cobrado dentro desse manual. É até engraçado que às vezes alguns profissionais vêm até a mim e falam, mas isso aí tá no manual, tá, página tal. Eu gosto muito de fazer isso, que eu aprendi isso muito com meu pai. Quando eu não sabia de algo, ele falava, pega o dicionário na página tal e vê lá o que quer dizer isso. Eu falo para o colaborador, pegue o manual, na página tal tem esse método. Então, assim, as pessoas não têm noção do que é o bastidor da medida certa. Eu acho que eu tenho um colaborador que é Felipe, que ele falava, véi, você tem que falar isso para as pessoas. Você tem que comunicar isso para o mundo, porque é algo diferente, como você falou. E com relação à sua pergunta, ao mercado, o que eu vejo de perspectiva para o mercado fitness, tem um dado que saiu em 2019, que apenas 5% da população pratica atividade física, mais precisamente no estado de Sergipe, em Aracaju, no município, entre 34% a 35% praticam atividade física. Ou seja, você vê as academias lotadas, dia de sábado lá você vê a orla lotada. Então, olha o diamante que tem. Nós estamos falando de 35% apenas do mercado que pratica. Falta 65% tá. Não chegou nem na metade. Então é um mercado gigantesco. E o mercado de academia, ele é partido no meio. Tudo que você vê fit, entre e treine no salve-se quem puder. Quando você vê lá aquela bandeira fit, e tá tudo bem. Não é algo errado, o cliente está pagando e está ciente. E tem o mercado das academias, que é o modelo da medida certa, é o modelo de outras academias que foca única e exclusivamente no atendimento humanizado, na exclusividade do cliente, na saúde mental do cliente. Então esse é o nosso foco. Vale ressaltar que não tem certo e não tem errado. Quando a gente fala fit e medida certa, tudo que você vê fit está lá. Você vai entrar, vai ter uma estrutura muito boa, só que você não vai ter o atendimento. É o que eu falo. Às vezes a pessoa fala, pô, R$80, R$100 tá caro. Aí eu faço a pergunta, tá, quanto é que você gasta de pizza durante um mês? Eu tenho uma meta de vida, eu tenho 42 anos. Segundo, existe uma máxima que se você chegar aos 50 anos sem estar hipertenso, diabético ou qualquer outro tipo de patologia, você zerou a vida. Então eu estou plantando algo para colher lá na frente. Hoje você vai para um médico, ele fala o seguinte, Ale,
se matricule numa academia e volte daqui a 90 dias. Então, a musculação, a atividade física tá lá, a oportunidade tá lá. Eu passei por uma doença em 2022 e eu me recordo muito bem do primeiro dia que eu entrei no hospital. Eu peguei leishmaniose, que foi aquela doença do calazar, e eu perdi 12 quilos em uma semana. E quando eu entrei no hospital, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no banheiro, me ajoelhar e falar: meu Deus, eu fiz tudo aquilo que o Senhor fala para que seja feito da maneira correta. Me alimento, não bebo, não fumo, pratico atividade física, faço bem para as pessoas, agora está em tuas mãos. E todos os exames que deram lá, que foi feito lá no HU, deu que eu não tinha a doença. E essa doença ela não expele do corpo. Então eu teria que tomar uma medicação. Então, assim, vai muito daquilo que você planta, sabe, Ale? E que você colhe. Eu acho que, sem dúvida alguma, os próximos anos para o mercado de educação física, para o mercado de academias, e você que não pratica atividade, vive na zona de conforto, é uma oportunidade de ouro para você não gastar. Já imaginou você velhinho com 80 anos, dependendo de filho, filha, remédio, médico? Eu não quero isso para minha vida. Então, por isso que eu estou plantando hoje para colher lá na frente. É verdade. Porque eu já digo, né? Eu tenho 49 em setembro, eu faço 50 e tô aí nessa que eu já ouvi isso de você e falei, faltam alguns meses. Eu tô até já com marcado, já fui no médico, só tenho que fazer os exames de um check-up que eu faço anualmente, né? Sim. Porque eu sempre tive uma vida mais engraçada, que outra coisa que eu também falo é de ambiente, né? A ambiência muda a sua vida. Sim. Porque eu sempre trabalhei com esporte, fiz Copa do Mundo, Olimpíada, Campeonato Brasileiro, vivia no meio do esporte, mas os meus amigos não viviam o esporte. Sim. Né? As pessoas que trabalhavam comigo. A gente ia viajar, chegava, vamos fazer um jogo lá, Flamengo e Cruzeiro em BH. Primeira coisa que a gente chegava era ir para algum lugar, comer alguma coisa e tomar cerveja. Sim. Então, atividade física zero. E eu tinha uma vida muito doida de viagem, tudo, então cansado. Só que eu tinha pessoas lá dentro que treinavam, um ou dois, que ia para a academia do hotel, que tinha uma disciplina, porque era um ambiente dele do dia a dia. E os meus amigos pessoais que eu tinha fora do trabalho, também, a minha folga, eu me ligava, vamos ver o jogo do Flamengo, para onde que ia? Pro bar, para beber. Então, eu não tinha isso. E depois que eu vim para Aracaju, que eu comecei, né, de um tempo, depois eu estou há 5 anos em Aracaju, mas 3 anos da minha vida praticamente ou mais, eu ia, não ia, ficava naquela, mas eu sempre tive vontade, gosto de ir, só Sim. que eu não estava no ambiente certo. Aí, assim, eu comecei a andar com a galera de triatlo, comecei a andar com essa galera e começou a mudar isso. E quando eu conheci você, Felipe, e assim vai, o que aconteceu? Aí que isso aflorou mais ainda. Sim. Eu ainda estava em outra academia, não ia, mas aí quando eu fui para a medida certa, isso explodiu dentro de mim. Entendeu? Já tem o quê? Já tem bebida alcoólica, já tem aí, eu acho que 4 anos e meio que eu não bebo nada, álcool zero, nem suco de uva assim. Eu já não gostava mesmo de suco de uva. Hoje em dia nem suco de uva. Sim. Aquele natural. Então, eu já tinha parado de beber. Fumar também, que eu fumava só quando bebia, assim, mas aí até minha mãe brinca falando, pô, mas você bebia todo dia, então você fumava todo dia. E eu fui e comecei. Então hoje eu me sinto muito melhor. Nunca tive nenhuma doença assim, parou de beber por causa de doença, não. Sempre fiz check-up anualmente e nunca apresentou nada. Nada, nada, nada. E hoje eu me sinto muito melhor. Então eu falo muito a disposição que eu tenho. A correria que eu faço é muito melhor, eu me sinto muito melhor. Sim. Fisicamente, quando eu olho no espelho, eu me sinto melhor. Por quê? Por causa da atividade física. Então, se eu chegar hoje com 50 anos, como você disse, eu falo, zerei a vida. Exatamente. E eu vou fazer os exames agora e não tenho medo nenhum de fazer. Sim. Pela vida que eu levo.
Exatamente. Se acontecer alguma coisa, tá bom, tá na mão de Deus, tá tudo certo. Eu digo, Muito se eu... daquilo, fazer a sua parte, entregar. Cara, e eu tenho muita consciência hoje que se eu morrer, eu vou falar, vou feliz. Sim. Deus, o senhor quer? É minha... Tá bom, eu vou para perto do senhor e tá tudo certo. Eu não tenho essa... Ai, meu apego, Deus, né? esse apego. Nossa, eu não posso morrer. Não, vamos embora. Entendeu? Cara, vamos lá. E na época da pandemia, o que você fez? Foi bem engraçado que a academia fechou no dia 19 de março de 2020. E quando eu desci a escada, às 22 horas que eu fechei o cadeado, que eu olhei para trás, eu falei, caraca, tem pelo menos 15 pessoas que dependem de mim. Porque sua renda 100% Tá lá. vem da academia. Isso, É exatamente. igual eu falo, a minha vem da minha empresa, Ale Barros. Isso. Então, se ela parar, se eu parar, lógico que eu tenho alguns profissionais que trabalham comigo, eles podem tocar, mas se eu sofrer um acidente, Deus me guarde alguma coisa. Mas numa pandemia, Né? cara, fechou tudo. Isso. E aí? O meu ainda tem algo pior. Que você trabalha com gente num lugar fechado. E a minha esposa, a minha companheira, também depende da medida certa. Então, se aquilo ali naufragar, vai os dois pro saco. Então, além de tudo isso, tinham, acho que na época, quase 14, 15 pessoas. Eu falei, caraca, o que a gente vai fazer? E eu tinha que me manter forte como líder, tinha que me manter sereno. E eu acho que essa é a grande sacada. Quando você está com muita pressão, eu acho calma, respira, analisa para depois você tomar suas decisões. E foi o que eu fiz. Fui para minha casa, conversei com o Papai do Céu. E no outro dia, você sabe que eu sou meio maluco para estudar, comecei a abrir o computador e ver o que ia ser do mercado fechado. E aí, de bate-pronto, chamei todo o time e falei, ó, a medida certa não vai abandonar nenhum de vocês, tá? O que a gente vai fazer? Os que são carteira assinada, eu me recordo que o governo abriu uma... para arcar com um salário de cerca de 70%. Os prestadores de serviço e os estagiários, eu reuni todo mundo e falei, ó, eu não tenho dinheiro para pagar. Academia fechada, a gente não tem dinheiro para pagar, mas a gente vai estipular um teto. O que um ganhar, todos vão ganhar aqui dentro. Um teto de R$200, que era pouco, mas era uma ajuda que quem tivesse em casa ia receber. E em troca, até para que a gente não possa bugar, a gente vai pensar nos nossos clientes. A gente vai oferecer live de treino. E foi o que a gente fez. Eu consegui segurar isso durante 2 meses. Quando chegou no mês de junho, infelizmente eu não tinha mais da onde tirar. E uma coisa que eu tenho como religião dentro da medida certa, nunca atrasar um salário e nunca deixar de pagar um colaborador. Porque, Ale, se eu vendo que o maior pilar da medida certa são os seus colaboradores, como é que eu vou chegar num dia tal e falar, Ale, hoje eu não tenho dinheiro para pagar? Não posso fazer isso de maneira nenhuma. Então, sem congruência não há autoridade. Então, eu não posso chegar para você e falar isso. E a gente começou a fazer live. E no dia 29 de março, 10 dias depois, meu pai teve um AVC. Nossa. E ficou acamado. Então, eu estava nesse turbilhão aí. Eu me recordo muito bem que meu pai faleceu no dia 29 de agosto. Não faleceu por conta de Covid, mas por conta do AVC, de muitas complicações que ele teve. E no dia 2 de setembro, a academia voltou. Eu me lembro muito bem que eu enterrei meu pai no domingo, ou foi no sábado. Meu pai faleceu no sábado, eu enterrei meu pai no domingo, ou no sábado, eu não me recordo. No dia 2, a gente abriu a medida certa, voltou. E quando eu abri o computador da academia, tinha mais de 80 cancelamentos, pedido de ressarcimento de dinheiro. E não foi tão ruim quanto parecia. Por quê? Porque quando você está fechado, queira ou não, seus custos não tem custo, né? Você não tem aqueles gastos operacionais. Quando você abre, volta tudo ao normal.
Você vai gastar com energia, vai gastar com colaborador, enfim. E a gente, paralelo a isso, ainda tinha a questão eu me recordo que em abril de 2021, além de a gente ter por hora uma quantidade X de cliente, a gente começou a ter que fechar às 19 horas. Para quem é do ramo de academia, 19 horas é o horário que a academia está lotada. Então, assim, eu acho que a pandemia foi... não gosto de estar me vitimizando muito. Eu acho que sempre, quando eu tenho uma dificuldade, eu faço essa pergunta para mim mesmo. Isso é uma excelente oportunidade e aí eu vou raciocinando essa oportunidade. Eu acho que a pandemia ensinou muito para todo mundo. E é isso, foi desafiador, mas serviu de grande aprendizado para mim. A pandemia mostrou, né, que quem estava disposto a trabalhar se reinventou e teve gente que ficou milionário Sim. na pandemia, que não era nada e Isso. ficou milionário, e teve gente milionária que quebrou, Isso. porque só sabia fazer aquilo e não sabia se reinventar. Isso. Flávio Augusto mesmo é um deles que o cara explodiu. Sim. Na pandemia, porque Sim. ele virou o carro-chefe dele, que é o curso de inglês, para online. Sim. E é o que ele mais vende hoje. Então o cara abriu, explodiu. Enquanto tinha gente fechando empresa, ele estava entrando cliente, entrando. Então é você saber se reinventar. Exatamente. Mesma coisa aconteceu comigo. O que eu fazia? Tinha gestante, tinha pessoa, tinha gente noivo que queria fazer, que ia casar, que queria fazer pelo menos um ensaio, porque foi cancelado o casamento, mas a data, mas queria fazer um ensaio. Eu ia para a praça, ia para a praia, numa praia deserta, que não tinha ninguém. Graças a Deus, a orla de Aracaju, você consegue ter isso, até no dia mais pico que for, você vai ter, por causa da extensão da areia. E eu ia fazer esse ensaio. Porque eu não tinha que estar perto do cliente. Então a gente tinha uma distância. Então eu fui para São Cristóvão, para aquela praça lá onde tem um convento. Sim. Então fiz ensaio lá. Fiz ensaio em Aracaju, eu fazia ensaio pra caramba. Não tinha aniversário, mas tinha ensaio. Sim. Então eu consegui ainda fazer muita coisa. Para mim foi bom, né? Foi ruim pela pandemia, mas em relação financeira, eu não tive problema nenhum no financeiro na época da pandemia. Sim. E eu acho que teve muita gente também que não teve, tem muita gente que teve. Eu tenho amigos, né, que ficaram milionário mesmo. O cara era um cara que tinha uma situação boa e ficou milionário. Foi até um que vendeu um álcool, ele inventou, criou, tem empresa de faz medicamento, ele inventou um detergente, eu não lembro direito o que era, que ele vendeu para a China, que matava o Covid. Pô, o cara tinha um ouro. E o que aconteceu? Ele vendeu isso para a China. Então, tonelada, ficou milionário mesmo, de receber não sei quantos milhões mesmo, 10, 20, 30. O cara ficou surreal. Então, quer dizer, é você achar oportunidade na dificuldade. Exatamente. Entendeu? Vamos lá. E o que você acha que as academias têm que fazer para inovar, para atrair o cliente? Você acha que elas têm que ter equipamentos mais sofisticados, ter entretenimento? O que ela tem que fazer para chamar a atenção do cliente? Tipo, o cliente ir para aquela academia, eu vou por medida certa por causa de X coisa, por causa disso. O que você vê na sua visão que tem que ter na academia para chamar a atenção do cliente e falar assim, eu quero ir para a academia X, eu quero ir para a medida certa, mas eu não quero ir para a academia Y. Então, na verdade, o ramo de academia ele é dividido em vários públicos, né? Eu acho que você precisa estar atento a isso, o que seu negócio vai oferecer ao público. Como eu falei anteriormente, tudo que for fit vai lhe oferecer algo extraordinário de estrutura. Agora você vai chegar lá e vai treinar no salve-se quem puder. Você vai observar que em todas as academias com final fit,
Você vai entrar e vai olhar todo mundo de fone de ouvido. É um ambiente totalmente antissocial. É um ambiente que não tem processos. O que eu falo de processos? Se você botar no YouTube aí, der um Google, brigas em academia fit, com final fit. Vai ter lá centenas. E não chega um professor. Não chega uma autoridade, porque na medida certa a autoridade são os profissionais. Você mesmo treina lá, você entra e você enxerga os nossos profissionais como autoridade. Então, mas por outro lado, você vai ter os equipamentos mais foda, você vai ter cadeira de massagem, você vai ter escada, você vai ter os melhores equipamentos. E tá tudo bem. Só que as pessoas estão doentes mentalmente. Elas vieram da pandemia doentes. E às vezes elas precisam de um abraço, elas precisam de um bom dia, elas precisam de uma troca de treino, elas precisam de uma série de fatores que vá fazer com que ela desenvolva não só fisicamente, mas mentalmente. Eu vou subir um vídeo essa semana de uma criança de 14 anos que ela estourou o joelho no leg numa dessas academias. Por quê? Porque ela quis pagar um pouquinho mais barato, né? E treinar o vídeo do YouTube. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vai assistir. Quando a gente vê um cara mega treinado, o cara tem todo um suporte por trás. Ele tem um suporte de alimentação, ele tem um suporte de nutricionista, ele tem um suporte de fisioterapeuta. Então, o corpo dele é a máquina, é o instrumento de trabalho dele. Então, é bem diferente. Existe um termo na educação física que a gente chama que é individualidade biológica. O que é bom para a Lê não necessariamente é bom para o Rodrigo. Então, você precisa ser um profissional, procurar um ambiente desse para que você possa usufruir da sua individualidade biológica e aí sim seguir aquele planejamento. Vale ressaltar também, Ale, que quando eu falo fit, muitas das pessoas que treinam nessas academias, elas são instruídas por profissionais. E tá tudo bem, elas têm os personal dela, têm as consultorias online dela, né, e tá tudo bem, não é nada ruim ou bom. Eu posso falar pela medida certa. É muito que eu falo, às vezes chega um cliente lá no balcão, não, eu treinava na academia tal e aconteceu isso. Olha, eu não posso falar pela academia tal, eu posso falar pela medida certa. Eu vou responder por aquilo que a medida certa oferece. Então, é isso, é meio que o mercado ele é dividido em várias possibilidades. E você vai escolher aquela possibilidade que se adequa melhor para a sua necessidade. E você acha que, porque os valores, você acha que hoje em dia a galera vai mais pelo valor ou pelo que tem dentro da academia oferecendo? Vou dar um exemplo para você. Tem academia, eu vou generalizar, não tirar fit ou academia, tá? A academia, ela tem, além da musculação, ela tem aula de fit dance, spinning, não sei o que lá, luta, tem várias coisas, tá? Que aí o cara vai pagar X valor e ele vai ter aquilo tudo. E tem a outra que só tem a musculação e ele vai pagar um X valor. Você acha que hoje as pessoas vão pelo preço, tá? A princípio, de cara, tá? Ela vai procurar a mais barata ou a mais equipada? O que na sua visão de negócio, o que você acha? Que influencia mais na hora do cara fechar, falar, eu vou para academia tal, eu vou para a medida certa por causa disso, disso, disso. Você acha que decide ali na hora? Então, na verdade, como eu falei anteriormente, 35% praticam atividade física. Eu acredito, pela minha experiência, eu tenho 13 anos de mercado, vai muito do público que você quer atingir. Por exemplo, o meu público, que é atendimento humanizado, ele vai querer, sem dúvida alguma, treinar em um ambiente que ele tenha um atendimento, porque ele está acostumado com isso. Por outro lado, tem públicos que quer treinar num ambiente de status, que hoje tem muito isso. Às vezes a pessoa nem treina, vai para uma academia para tirar uma fotinha no equipamento e falar que treina na academia X por conta disso. E tá pouco se lixando se está tendo resultado, se está tendo atendimento. Ela quer o status ali.
É muito engraçado que tem uma frase que é bem interessante, não compare o palco dos outros com o seu bastidor. Então, eu acho que hoje o mundo está muito frenético, né? O mundo está cada vez mais frenético. Eu acho que, sem dúvida alguma, tem público que vai por preço, tem público que vai pelo equipamento e tem público que vai pelo atendimento. E tá tudo bem, eu acho que o mercado é dividido dessa forma e tem público para todo mundo. Eu acho que o mercado fitness vai crescer muito, o mercado de esporte em si vai crescer muito ao longo desses anos aí. Beleza. E sobre a sustentabilidade, o bem-estar dentro das academias? Você acha que isso aí tá bem sinalizado ou não? Você acha que nas academias não estão ainda bem sinalizados? Eu digo no geral, tá? O que você acha? Eu acho que a pandemia deixou uma grande lição para todo mundo. Quem era preparado, quem era condicionado, que pegou Covid, muito provavelmente se salvou, né? São poucos os casos de pessoas que não se salvaram. Eu, particularmente, não peguei, então não tenho como dar esse... Então, tá escrito no destino lá. Ou você se prepara, ou você tem uma qualidade de vida, ou você vai colher os frutos ao longo dos anos, né? Eu acho que, e sem dúvida alguma, a internet, hoje em dia, você vê... eu, particularmente, não vejo ninguém fumando. Você entra nos estabelecimentos, na época que eu saía com meu pai, era uma febre. O cigarro era questão de status. Então, a internet hoje, ela propaga isso. Você pega as influenciadoras, elas tudo se cuidam, os caras. Enfim, eu acho que o maior outdoor é a internet. Então, as pessoas procuram a academia, às vezes, justamente por isso, pela internet em si. A corrida, você vai lá na orla, centenas e centenas de pessoas praticam atividade de corrida. Então, eu acho que está aí na cara, estampado. Adulto ou criança faz o que quer, adulto faz o que é preciso. Então, eu acho que é isso. E eu ouvi uma frase do Marcos Paulo, né, que é o lançador do Pablo Marçal, que isso aí ecoou muito na minha cabeça até hoje, e eu falo muito. É o quê? Cuidar da saúde hoje para não cuidar da doença amanhã. Exatamente. Porque isso é fato. Uma hora essa conta chega e eu tenho um amigo lá do Rio que está pagando preço. Sim. Literalmente, está pagando preço porque não cuidou. Que tinha literalmente aquela ideia, sexo, droga e rock and roll, sabe? Tipo, vivia como fosse o último dia da vida dele. Então, cansou de chegar para trabalhar e virado de noitada e trabalhar e depois ir para outra farra e louco, vida louca, e hoje está pagando preço. Literalmente, está em cima de uma cama, vivendo de ajuda das pessoas. Sim. E graças a Deus, Deus é tão bom que bota as pessoas certas no caminho dele para estar ajudando até ele conseguir melhorar disso. Então, a conta chegou. Mas eu tenho um amigo que não chegou com 80. Tá. Mas você não sabe o que ele passa, porque não é só o físico, é o mental. Isso. Tem muita coisa envolvida que às vezes você vê aquela pessoa ali que você acha que ela está bem, mas ela não está, né? Tem vários estudos, se você der um Google aí, falando sobre quem pratica atividade física, a probabilidade de câncer, de uma série de patologias é bem menor, de forma consideravelmente reduzida, do que aqueles que não praticam. Então, o remédio está aí, é estampado para todo mundo. Ou você pratica atividade física, ou no futuro você vai depender de alguém numa cama, você vai... mas eu conheço gente, como você falou, eu faço atividade, que fez atividade a vida toda, mas a atividade física é como se fosse uma caixa de ferramenta. Uma hora você vai precisar lá da sua atividade física, do seu pulmão, do seu coração, enfim, da sua perna numa queda,
Se você tiver o 90% dos idosos que morrem é de queda do fêmur, relacionada ao fêmur. Então, se você tiver um quadril fortalecido, muito provavelmente, quando você tomar essa queda, vai lhe ajudar de alguma maneira. Você não é 100% de certeza que você não vai ter o fêmur afetado, mas se você praticar atividade física, mais precisamente atividades anaeróbica, que é a parte da musculação, você tem essa possibilidade. Então, E mesmo que aconteça, até a recuperação é mais rápida, é melhor do que quem não faz atividade física. tá exposto aí para todo mundo. Agora eu quero saber alguma situação na academia engraçada, hilária, que você fala assim que, tipo, você não acreditou que aconteceu. Tem alguma coisa assim que você possa contar? Possa contar, né? Se não puder também tá tudo certo. Engraçado. Na verdade, tem muitas, né? Eu acho que 13 anos é uma vida, né? Quantas pessoas circulam na academia por dia? Lá, 360 pessoas por dia. Por dia, 6 dias na semana. Ah, é. Então é muita gente, cara. É. Impossível não acontecer alguma coisa. Sim. Entendeu? Fora tem que ter alguma coisa engraçada, né? Aconteceu essa semana que uma cliente na pandemia, ela foi lá na academia, botou o dedo na minha cara, falou que eu era mau caráter, falou que a academia era um lixo. E ela voltou justamente no aniversário da academia. Se matriculou lá e entrou e como se nada tivesse acontecido e eu tratei da melhor maneira possível. Vida que segue. Eu falo muito isso lá para os meus colaboradores. Vocês precisam entender que a gente é uma empresa de prestação de serviço. O direito de ir e vir é de todo cliente. Mesma coisa você trabalha com prestação de serviço. Se o cliente quiser parar de fazer com você e fizer com outro, tá tudo bem. Só que ele vai entender que o seu trabalho de entrega, de profissionalismo é infinitamente melhor do que o outro. E até um bastidor, uma pessoa bem próxima a essa menina, a essa pessoa, falou que era o sonho dela treinar lá, porque ela rodou várias academias e não encontrou, mas ela não voltava por orgulho e por mim. Muitos clientes que saem da medida certa, porque você já entrou lá e você sabe, eu sou altamente profissional. Eu costumo dizer muito isso. Eu não quero um cliente na minha casa no domingo para almoçar comigo. Por outro lado, dentro da medida certa, ele vai ver um trabalho altamente profissional. O Rodrigo Delia, ele não pode ser o Rodrigo Delia da rua. O Rodrigo Delia da medida certa é um cara altamente profissional, é um cara que chega na academia às 6 horas da manhã, chega à noite só pensando no bem-estar do cliente, só pensando no bem-estar dos seus profissionais, porque o pessoal reflete no profissional. Então, eu acredito que os clientes não têm esse filtro. Eles querem que eu seja o Rodrigo gente boa, que abraça, só que gente boa, se a energista chegar lá na academia para cortar a energia, eu não posso chegar pro cara e falar, olha, eu sou muito gente boa e não cortem a minha energia. Não tem como eu fazer isso. Exatamente. E as pessoas, elas não querem pagar o preço pela organização. Para você ter um ambiente organizado, um ambiente profissional, precisa ter uma certa organização. E custa caro isso. Custa caro. E, por exemplo, para mim estar aqui com você hoje, eu tenho que seguir aquilo que foi pré-determinado por você. Porque você tem uma entrega profissional. Então as pessoas, elas não querem pagar esse preço da organização. Elas querem ter um ambiente extraordinário e um ambiente bagunçado. Até foi engraçado que você falou, qual o horário dos parabéns da academia? Eu falei, Ale, tem que ser pontualmente às 18 horas. Porque 18 horas é uma mudança de turno da academia, tem colaboradores que vai precisar ir embora, tem colaboradores que dão aula, o horário da academia é um horário flexível às 18 horas, que é mudança de turno. Então, tem uma série de fatores. Se você dissesse, não tem como o rapaz chegar às 18 horas, eu não pediria para ir às 18 horas. Tanto que chegou gente lá, 18h20 para comer bolo.
E eu sabia, quando eles chegaram, ele falou, pô, velho, você é tão profissional que você colocou lá 17h59. Porque eu sabia que se chegar a 6h20, não vai ter mais nada, porque tem que ser algo bem assertivo. Porque eu sei que em 20 minutos a academia precisa voltar a funcionar. Então, as pessoas não querem pagar esse preço. Os meus profissionais, a mesma coisa. Você vai estar num ambiente que você vai ser tirado o tempo todo da sua zona de conforto. Não venha para a medida certa para você estar na zona de conforto. Agora, é a maior sacada. Olhe para você no ano de 2024, janeiro de 2024, e veja como você está em janeiro de 2025. É dessa forma que é medida a minha liderança. Eu, todo ano, em dezembro desse ano, eu pego o nome de todos os meus profissionais e vejo lá, esse profissional em 2024 era assim e hoje ele está assim. Então, o meu trabalho como líder foi um trabalho bem sucedido. Por outro lado, existe profissionais que não evoluíram. Então, Rodrigo Delia, preciso melhorar esse profissional nesse quesito. Porque eu falo isso pro pessoal da minha equipe, sempre quando está trabalhando, lembre de uma coisa, quem manda é você, o profissional é você. Porque o cliente, que você fizer uma foto ruim, fizer um take ruim, Sim, ele vai te cobrar amanhã, exatamente. porque o profissional é você. Então, mas ele só queria... Não vai fazer. Eu preciso que faça assim, pare, espera. Não é com pressa não, é assim. Por quê? O profissional está ali, porque amanhã ele vai te cobrar. Exatamente. Ele não quer saber. É. Então, quem está no comando é você. Eu sempre passo isso para eles, para quê? Para eles terem essa autoridade para poder falar, porque às vezes fica com vergonha. O cliente vai reclamar porque eu fui. Não. Entendeu? Você até brinca e fala, pô, Ale, às vezes você é grosso. Não é porque eu quero tanta perfeição e eu sei que se não ficar bom, vai me cobrar. Então eu preciso estar ali, eu estou focado naquilo e eu preciso resolver. Então, às vezes, o cliente chega para mim, Ale, vamos fazer uma foto aqui. Tá, vamos. Não é vamos, não. Calma aí. Olha só, vem, você, calma aí, que eu tenho que olhar, porque às vezes está um atrás do outro. Sim. E quando é muita gente, eu tenho que organizar para fazer a foto perfeita, porque se eu fizer uma foto, imagina que você está com a sua família, aí tem uma avó sua, um parente seu, que é muito próximo, que eu não sei que é muito amigo seu, é um cara, sei lá, esse é um tio que você é apaixonado por ele. Você faz aquela foto, só que ele ficou atrás da esposa da tia. E ele morre. E você só tem essa foto. Você vai me pedir essa foto. Pô, Ale, ele ficou atrás, não está aparecendo na foto. Não. Você vai me cobrar isso, você vai ficar chateado comigo. Exatamente. Entendeu? Então, é melhor eu chegar para você e falar, não vai ser assim, você ficar às vezes na hora chateado comigo, mas quando eu te entregar o resultado você vai esquecer, vai falar, pô, ele estava certo, do que eu fazer de qualquer jeito, do seu agrado no momento, e não entregar o que é bom. Então eu sempre falo isso para eles. E é o que você faz também. Eu acho muito bacana. E a expectativa que você tem, aonde você vê a medida certa daqui a 10 anos? Como que você vê a medida certa? Primeira pergunta. Certo. Com certeza absoluta, a medida certa daqui a 10 anos vai estar viva, vai estar prosperando, vai estar impactando muita gente. Eu acho que você estava lá na reunião, que a gente tem um projeto, eu preciso só de 5 minutos para sentar com a pessoa e mostrar. A gente tem um projeto de ter 3 prédios, um do lado do outro, que é a academia, o Academy e um projeto social, que a gente já tem um nome, que é Medida do Bem, e a gente, consequentemente, quer que a pessoa faça esse caminho. Saia do projeto social, venha para o Academy, que é o processo de formação da academia de profissionais de educação física, e, consequentemente, migre para musculação e a gente jogue esse profissional para o mundo. Eu acho que esse é o grande sacada, grande projeto que a gente tem. A pessoa faz, no Medida do Bem, algum tipo de esporte, judô, corrida, algo do tipo, no Medida do Bem, que é o nosso projeto social. A gente dá uma oportunidade para a educação física e, consequentemente, a gente tem Felipe, que era do judô, né? Ele começou como atleta na medida certa e foi pro Academy, não tinha um Academy, mas ele foi treinado e se tornou um estagiário
e hoje é um profissional de sucesso. Então, Esse academy que você fala é quando o profissional ele é selecionado para Isso. entrar no medida certa, para ser funcionário, ele ser um professor ali da É. academia, ele faz esse academy durante 3 meses. Exatamente. Por você mesmo. na verdade, não é só por mim, é por todo o meu time. A gente tem um time que a gente divide em pilares. A gente entende que para você ser um profissional de alta performance, você necessariamente não precisa ser só bom tecnicamente. Existem alguns pilares, que é o pilar técnico, o pilar da relação social e o pilar da comunicação. A gente desenvolve esses 3 pilares no profissional de alta performance. Só a título de curiosidade, todas aquelas profissionais que lhe atendem, eles trabalham com você nos 3 canais de comunicação: visual, auditivo e sinestésico. Você vai observar que em alguns momentos o profissional, de forma respeitosa, com os dedos, toca no seu ombro. Ele fala de forma autoritária com você, não de forma alta, mas uma forma que mostre a autoridade que ele conhece de tudo. E o visual, você vai sempre ver os profissionais da medida certa, muito bem vestido, com um crachá identificado. Então, a gente trabalha isso no Academy, a gente trabalha e a gente entende que os 5% do mercado de educação física obrigatoriamente tem que saber ter boa técnica, boa relação social e boa comunicação. Então, todo profissional, para a gente deixar isso bem claro, que trabalha na medida certa, ele ficou, antes de atender o público, ele ficou 3 meses treinando. Exatamente. É uma regra que, se o cara não quiser, não, eu não quero fazer isso, ele está fora da medida certa. Por isso que a gente só teve um caso até hoje de um profissional que era um profissional muito fora da curva, que a gente contratou com 30 dias depois do Academy. Mas todo profissional, seja ele formado ou não, ele precisa entender os processos da academia. Vou honrar o nome do profissional, que é Vivian Oliveira. Ela entrou e com 30 dias ela foi contratada porque, pra você ter noção, ela era uma profissional formada, pós-graduada, fazia parte de um grupo de estudo aqui e ela se prestou, ela entendeu que seria necessário passar por esse processo. Ela teve a humildade Exatamente. e a visão lá na frente de falar, isso aqui vai ser bom para mim. Porque não é só o treinamento, é o que eu falo. Quando eu tô lá, quando você fala assim, vai ter reunião, às vezes é mais prazeroso para mim do que para você que está dando aí. Por quê? Eu sei que eu vou ter algum insight que eu vou anotar e vou guardar, sabe, para mim, daquela reunião sua. Então, por isso, eu não tenho necessidade de ficar até o final, mas eu fico. Porque eu sei que você vai ter uma mensagem ali que vai servir para mim, para o meu trabalho, para a minha vida. Exatamente. Então, que eu já, todos têm, desde o primeiro lá, quando a gente fez, que eu já me chamou a atenção, quando eu falei, pô, o cara, dono de academia, o cara contratou um coach para dar uma palestra para a equipe dele. Cara, sabe? E eu vim de uma academia que, para você ter uma ideia, como eu não sou um cara, nunca fui frequentador de academia, então não sei o nome de aparelho. Sim. Então você pegava botava no computador só CPF e vinha aquela lista com o seu exercício do dia. Eu falava, vamos dizer, leg press. Eu falei, o que é isso? Eu procurava um profissional, não achava. E quando achava, o cara estava do outro lado, academia gigantesca, estava do outro lado, como você disse, encostado na esteira. Eu falei, meu irmão, aí ia lá a primeira vez. Segunda, terça, eu falei, não, meu irmão. Aí o que eu fazia? Entrava com o meu celular e botava no Google, leg press. Aí vi o que era, opa, é aquele dali. E eu ficava fazendo isso, porque eu achava mais rápido, porque o meu dia corrido, eu tinha 1h30 para ficar dentro da academia, quando eu vi eu estava 3 horas dentro da academia, por quê? Porque eu tinha que ficar procurando profissional para perguntar, até me levar no exercício, no aparelho, para me mostrar como é que é. Eu falei, não, meu irmão, deixa eu ir pro coisa. Você falou algumas palavras que me chamaram bem a atenção. Você falou humildade de Vivian. E na medida certa a gente contrata 3 palavrinhas: caráter, verdade e humildade. Você pode ter o melhor currículo do mundo. Na primeira reunião que a gente tem com as pessoas que fazem parte do Academy, falar o nome, que é Felipe, Jesus, Lucas Delfino,
Gabriel Cruz. Eles fazem parte do Academy. E a própria Vivian. A primeira coisa que a gente contrata é isso. É uma pessoa de caráter, é uma pessoa que tem verdade, é uma pessoa que que tem humildade. E Vivian, ela foi contratada exatamente por isso. Que eu queria testar até que ponto uma profissional com um know-how desse pagaria o preço de passar por um processo de treinamento do Academy. E no primeiro mês eu falei, essa pessoa tem humildade. Porque quando a gente não contrata caráter, não adianta de nada. Outro detalhe que você falou foi 3 horas dentro da academia. Ale, quando você treina em qualquer empresa do mundo, ela precisa de processos. Na medida certa, você vai treinar em 50 minutos, porque você tem processos bem definidos. Então, quando você não tem qualquer tipo de atendimento dentro de uma sala de musculação, gera um caos. Os próximos anos, essas academias com Final Fit, ou elas colocam 5.000 metros quadrados, ou vai acontecer uma ebulição de pessoas dentro da academia se estapeando, brigando. Por quê? Porque não tem uma autoridade dentro da sala da musculação, não tem um processo definido. Você treina, senta no equipamento, fica no seu celular, com seu fone de ouvido. Eu cansei de sair da academia porque tinha lá 4, 5 aparelhos daquele exercício e eu fui, fiz outro, voltei, fiz outro e tava lá. Alguém ou mexendo no celular ou, tipo, sabe, pensando na vida ou batendo papo com outra pessoa. Então, até mesmo o aluno com o personal dele que ele contratou batendo papo. Exatamente. E no aparelho. Então, nem um profissional para falar, ó, vamos fazer. Não, estava ali mais como um psicólogo trocando ideia do que fazer exercício. É uma coisa que eu fico, até brinco com a Bia, né? Que sempre briga comigo quando eu vou falar. E você já brigou comigo também, falando, cara, tira uma hora para você. Larga o celular, porque eu fico ali, às vezes, atendendo um cliente, falando alguma coisa, você larga isso. Você já brigou, a Bia mesmo já falou várias vezes, vou tomar seu celular. Então, isso você tem que ter a humildade de aceitar como uma coisa boa. Porque tem gente que é tão orgulhosa, fala, pô, quer mandar na minha vida, meu irmão? Pô, tu vai falar comigo desse jeito? E você quer, eu falo quantas horas eu quiser, eu estou pagando, eu fico aqui com o tempo que eu quiser. E a questão não é essa. Porque tempo é dinheiro pra gente, né? Exatamente. A gente não gosta de perder tempo. E eu falo que hoje em dia eu não perco tempo nem para conversar com quem não vale a pena. Isso. Sabe? Hoje em dia, se você perguntar, você já veio aqui na minha casa, você sabe disso. O meu ciclo de amizade são as pessoas que estavam aqui naquele dia. Sim. E ponto final. Por quê? Conhecer hoje, se você for hoje na aula, andar comigo na rua, vai ter, sei lá, de 100 pessoas passando, 90 fala comigo. Mas não são pessoas do meu dia a dia. E por quê? Porque ela tem que provar, literalmente, que tem que valer a pena. Porque senão, cara, ficar conversando para conversa fiada, eu tenho amigos de infância que hoje ligam para mim e falam umas coisas que eu falo, pô, sabe? Vale a pena. Vale a pena. Tem um slogan que muitos falam que o cliente sempre tem razão. Isso é uma balela. Lá na academia mesmo, mês passado, eu demiti 3 clientes. Porque eles só queriam ficar no celular, só queriam ficar no equipamento. E eu chamei e falei, ó, infelizmente você não faz parte do ecossistema da medida certa. Procure outro local para que você faça da maneira que você predetermine. Não é um quartel-general lá, mas é um ambiente que a gente obriga... O quadro dos nossos profissionais é um ambiente que são pessoas que pensam em pessoas. Como é que a gente vai estar com um cliente que só pensa nele mesmo? Porque para mim, um cliente que chega para treinar, fica no equipamento, no celular e no fone de ouvido, qual a mensagem que ele está passando? Os outros é que se lasquem. Eu estou aqui no meu equipamento, cheguei primeiro e os outros que se lasquem. Então, a gente não quer esse tipo de cliente na medida certa. Não quer. Porque esse cliente tá tudo bem, pode ir para outra academia, mas é muito sobre isso, sobre de você entender aquilo, o ecossistema que você faz parte. E esse ano, né, de 2025, os grandes players, né? Você conhece vários, a gente tem muitos que a gente segue e falam disso, de posicionamento, sabe? De você se posicionar. Sim. Porque ao mesmo tempo que você, com essa fala, tá?
você vai repudiar muita gente, as pessoas vão falar, cara, arrogante, cara... vai ter muita gente que você vai atrair também, e tá Sim, tudo certo. Tá tudo bem. Tá tudo Faz bem parte que é do isso, jogo, mas né? se posicionar, porque Sim. nem Deus agradou todo mundo, nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós para agradar? Exatamente. Então, eu também não quero, não. Eu, Alessandro, não quero agradar todo mundo. Exatamente. Porque quando você agrada todo mundo, você não agrada ninguém. Você não perde a sua personalidade. Então você tem que se posicionar. Para as pessoas entenderem, entendeu? Ó, o Ale Barros, ele é evangélico, ele segue os caras, ele acredita nisso, ele lê isso, ele faz isso, faz isso. Quem quiser, legal. Quem não quiser acompanhar, tá tudo bem também. Vai acompanhar quem você acha que vale a pena e tá tudo bem. Tudo bem. Entendeu? Na academia, pô, lá nego não fica no celular, é essa academia que eu quero ir. Outro, ninguém tem, não, lá, porque quando o cara entra lá, o cara tem outra visão. Porque tu olha as pessoas, tu vê o carinho que as pessoas têm umas com as outras, e não estou falando de professor com aluno, não de interesse, é entre as pessoas aí mesmo, a empatia que as pessoas têm. A pessoa não precisa, ela respeita, ela pega o seu equipamento, guarda no lugar que tem que guardar, porque ela sabe que vai vir outra pessoa para pegar, se ajuda, às vezes tem uma senhora lá que eu vejo que você atende muita pessoa da terceira idade. Sim. Por que eles vão para lá? Porque eles se sentem acolhidos. Exatamente. Cara, ponto. É isso. Por que eles não vão para uma mega estrutura de uma fit da vida? Porque não vai ter esse carinho, esse zelo. Mas eu vou te falar, viu, Ale? Isso é uma crença de quase 90% dos empresários. E eu tinha essa crença. Vai muito naquela linha de, se eu aparecer demais, vão falar que eu tô me achando. Se eu aparecer demais, vão falar que eu sou arrogante. Eu acho que tudo é equilíbrio. Eu acho que eu virei essa chave. Por exemplo, eu não falava a história da medida certa, eu falava nas reuniões. E Felipe foi um cara que sempre me cobrou. Fala, velho, você tem que contar essa história, porque muita gente se inspira na história da medida certa, muita gente quer montar uma academia e precisa ouvir essa história. Então, às vezes as pessoas têm essa crença, a maioria dos empresários, geralmente são empresários que começam do nada, como eu. E a gente fica com essa barreira de tipo, o que as pessoas vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô me achando? Porque você já ouviu muito falar sobre isso. Aquela pessoa depois que ganhou muito dinheiro, fica toda hora aparecendo, fica aí esbanjando e tal. Então eu acho que hoje eu não tenho essa crença, zero. Eu acho que eu sei quem eu sou, eu sei aonde eu quero chegar. E ninguém vai falar aquilo que porventura eu não concorde e eu vou absorver aquilo. E isso é um fato para mim, para minha vida, entendeu? E eu quero te agradecer por me dar um tempo do seu dia, né? Que hoje é um dia mais tranquilo para você. Sim. Eu sei da sua correria, você outro dia postou lá dos seus horários. Você é muito organizado nisso, me dá maior orgulho. Eu falo, cara, um dia eu ainda vou ser igual esse cara, que eu não sou assim. Mas estou treinando para ser. Eu acho que isso não acontece da noite para o dia. Eu não posso, como você disse, não compare o seu palco com os bastidores. Então eu não posso. Você faz isso, vamos dizer, há 13 anos. Eu estou fazendo há 3 meses. Eu não posso querer ter a mesma performance que você. Sim. Mas eu posso me espelhar e falar, eu quero saber. Que muita gente não sabe disso. Eu estou no ponto A e eu sei onde que é o ponto B. E onde eu quero chegar. Exatamente. Então tem muita gente que nem sabe onde quer chegar. Então eu sei onde que eu quero chegar, eu sei o que eu quero. E eu me espelho muito no que você faz, cara. Parabéns e obrigado mesmo por ter me concedido isso aqui. Muito obrigado. Beleza? E você falou algo bem interessante aí. Se você for 1% melhor a cada dia, no final de 2025 você vai ser 365% melhor do que você era hoje. Então eu acho que é isso. Eu tenho uma frase que é um slogan para mim, que é: o trabalho bem feito supera tudo. Então eu continuo trabalhando e as coisas vão acontecer. E eu que me sinto honrado pelo convite em ser o primeiro, né? Tenho convicção que esse podcast vai ser um podcast de sucesso. E quando atingir um patamar ainda maior, eu volto aqui
mas eu tenho muito orgulho de você, você é um cara altamente profissional, já falei isso já em diversas oportunidades, um cara que cumpre prazo, um cara que entrega exatamente aquilo que você fala. Parabéns e sucesso aí na sua jornada. Cara, muito obrigado e quero agradecer a todo mundo. E não esquece, né, de seguir o YouTube e também aguarde que vai ter muito mais podcast, bate-papo com pessoas que eu presto serviço e amigos também. A gente vai falar de muita coisa aqui legal. Um abraço e até a próxima. Te abraço. Obrigado.